Olá, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vamos proceder à leitura bíblica diária do dia 28 de junho de 2021. Antes, porém, deixe seu like, no final comente e compartilhe. Se for a tua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho. Vamos ler Provérbios, capítulo 18, versículos 2 e 3. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Salmo 146, versículos de 1 a 10. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Atos capítulo 18, versículos 24 a 28. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acácia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Atos capítulo 19, versículos de 1 a 12. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, e de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. 2 Reis, capítulo 13, versículos de 1 a 25.
No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeocás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou-os nas mãos de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém Jeocás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sobre as mãos dos sírios. E os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como no passado. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com que fez pecar Israel. Porém ele andou neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria, porque não deixou a Jeocás do povo senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeocás, e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeocás dormiu com seus pais, e os sepultaram em Samaria, e Joás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeocás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu, e os sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeocás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou-se para ele por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeocás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeocás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu,
e recuperou as cidades de Israel. 2 Reis, capítulo 14, versículos de 1 a 29. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi fez, porém conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei seu pai. Porém os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: Não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou a Jocteel até ao dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jocás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, vejamo-nos face a face. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os moabitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso, e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não o ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Joás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, os mais dos atos de Jeoás, o que fez e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel, 15 anos. Ora, os mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém e fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele até Laquis e o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém junto a seus pais na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Também este restituiu os termos de Israel desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, o livro, por meio de Jeroboão, os livrou
por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez, e seu poder, como pelejou e como restituiu a Damasco e a Amate, pertencentes a Judá, sendo rei em Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. A Deus toda honra e toda glória. Encerramos a leitura do dia 28 de junho de 2021. Deus abençoe você e toda a tua família, em nome de Jesus. Te aguardo amanhã para a leitura do dia 29 de junho, se Deus nos permitir. Fique na paz.